Fala, galerinha do 7º ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês também. Professora Jéssica Fernandes aqui com vocês, das unidades de Pilares e da Penha, tá? A gente vai dar sequência aí ao nosso conteúdo sobre o Brasil. E agora, a partir dessa aula, nós vamos focar nas características das regiões brasileiras, aquelas estabelecidas pelo IBGE, né? Na regionalização em que ele divide o nosso país em 5 regiões, ok? Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a partir dessa aula, nós vamos focar então nas principais características dessas regiões. Nós vamos começar pela região Nordeste. E aí, para a aula de hoje, eu separei as características naturais dessa região. Então a gente vai entender um pouquinho do clima, do relevo, da vegetação, que ocorre ali na região Nordeste. E aí, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar um pouco mais nas outras características dessa região. Então, vamos falar da indústria, da economia, da ocupação, como se formou, né, a região Nordeste. E também vamos falar, posteriormente, de como se deu a formação e das características das outras regiões do Brasil. Tá certo? Então, começando aqui pela região Nordeste, eu vou tirar aqui a minha imagem para que a gente possa observar bem os textos, as imagens que eu coloquei aqui para vocês sobre o Nordeste. Então, vamos lá. Região Nordeste. Primeira coisa aqui é a gente identificar aonde no nosso país está acontecendo essa região. Então, observem aqui. Na região Nordeste ocorre nessa área aqui do nosso país, próxima ao litoral, tá? Do nosso país, aqui bem na parte superior do Brasil, ok? Então, essa região, ela é composta... Perdão, deixa eu voltar aqui que a gente passou rápido demais. Essa região, ela é composta por 9 estados. E é a região que tem o maior número de estados no nosso país. Não é a região, não é a maior região em termos de extensão territorial, mas é a região que tem o maior número de estados, composta por 9 estados, que vocês podem observar aí no mapa que está aparecendo para vocês, né? Então, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São os 9 estados que compõem, então, a região Nordeste do nosso país. E vocês podem perceber que a maioria desses estados, ou melhor dizendo, todos esses estados, são banhados pelo Oceano Atlântico, né? Então, possuem uma região costeira, ok? Isso é uma característica comum entre esses estados, tá? Então, o que a gente pode começar a falar da região Nordeste? Por ela ser composta por 9 estados, e vocês podem perceber que ela vai se estender do litoral para o interior. Apesar de todos esses estados serem banhados pelo oceano, vocês podem perceber que o interior de todos esses estados vai se afastando do litoral, né? Desde o Maranhão até a Bahia, você tem uma parte próxima ao litoral e uma parte mais interna, né? Mais continental, vamos dizer assim. E isso vai fazer com que a região Nordeste seja uma região bastante diversificada. Afinal de contas, quando a gente está próximo ao oceano, a gente tem uma característica específica ali, né? Uma dinâmica climática, uma vegetação, que acaba sendo influenciada por essa proximidade do mar. Quando a gente vai se afastando, as características vão mudando, né? Fora que há vários fatores naturais que acabam por gerar uma grande diversidade natural na região Nordeste. E que diversidade é essa? De que diversidade que eu tô falando, né? Esses 2 mapas vão mostrar pra gente como que essa diversidade natural se apresenta no Nordeste. Então, um mapa mostra a distribuição de chuvas na região Nordeste e o outro as áreas de vegetação, né, da região Nordeste. Vamos começar pela questão
da vegetação. Vocês podem perceber que do litoral para o interior, a vegetação que a gente encontra na região Nordeste, ela é totalmente diversificada. Vocês podem ver que a gente encontra aí desde as florestas equatoriais, que são muito úmidas, né, que acabam acontecendo onde você tem uma temperatura elevada, mas onde você tem bastante umidade, bastante chuva, né, até as vegetações mais secas, como a vegetação da caatinga, né, bem ali na região central do Nordeste. Então, olha só como a gente encontra de vegetações que dependem de uma umidade, de uma regularidade de chuvas, até uma vegetação que se adapta justamente à escassez dessa umidade, né? A escassez da presença de chuva. Então, isso já mostra pra gente como, em termos naturais, mas a gente vai ver que em termos econômicos, sociais, a região Nordeste, ela é bastante diversificada. Então, quando eu tô ali, ó, próxima ao litoral, eu encontro a vegetação litorânea, as florestas tropicais, né? E quando eu vou me afastando, eu chego na região da Caatinga, do Cerrado, né? E bem ali, no finalzinho da região Nordeste, já onde ela encontra, né, o limite com a região Norte, eu vou ter uma outra espécie de vegetação, outro tipo de vegetação, que é a floresta equatorial e as matas dos cocais, que a gente vai falar de forma mais detalhada um pouco mais à frente, na próxima aula também. Agora, a questão da distribuição das chuvas. Percebam como, né, quanto mais próximo do litoral e mais próximo ali da chegada de limite, né, com a região norte, ou seja, quando a gente vai se aproximando da região norte, eu tenho um regime de chuva mais frequente, com uma pluviosidade maior, né, chegando ali a mais de 1.200 milímetros de chuva por ano. Então, a pluviosidade é bem maior. Mas quando eu me aproximo da região central do Nordeste, do meio, né, da região Nordeste, eu vou percebendo que a quantidade de chuva ela vai se tornando cada vez mais escassa, né? Sendo ali aonde está as manchas laranja, amarelo, né? Regiões aonde eu vou ter uma quantidade muito pequena de chuva, menos de 500 milímetros por ano, né? E são as áreas onde a gente vai encontrar longos períodos de seca. Então percebam o seguinte, a região Nordeste, em termos naturais, ela é bastante diversificada. Você tem um regime de chuva diferente, você tem uma vegetação diferente e, consequentemente, você tem climas diferentes em cada uma dessas áreas. Afinal de contas, a vegetação, ela está, de certa forma, associada ao tipo de clima daquela região, ao regime de chuvas também daquela região, né? Então, você pode perceber que em cada um desses lugares, em cada parte do Nordeste, você vai ter uma característica natural diferente. Um regime de chuva, um tipo de vegetação, um tipo de clima, que é diferente em cada uma dessas partes. Isso possibilita, né, a gente a dividir o Nordeste em sub-regiões, que é o que a gente vai chamar de sub-regiões nordestinas. Esse conjunto de imagem aí mostra pra gente como no Nordeste nós vamos encontrar paisagens diferentes, né? Então eu coloquei algumas imagens dessas diferentes áreas do Nordeste. Então, quando eu tô próximo ao litoral, eu tenho ali a presença, né, da praia, da Mata Atlântica. Mas quando eu vou me afastando, eu vou tendo outras características, eu vou tendo outros aspectos naturais que vão ocorrendo. Então, esse jogo de imagem mostra pra gente como nós vamos encontrar no Nordeste uma diversidade de paisagem muito grande, né? E aí isso faz com que a gente possa dividir o Nordeste em sub-regiões, que é o que a gente vai chamar de sub-regiões nordestinas, né? E nesse mapa vocês podem observar que a gente pode dividir em 4 sub-regiões.
do litoral para o interior, nós temos a zona da mata, ali de rosa. Vocês podem perceber que ela se estende por todo o litoral, né? Leste ali da região nordeste, perdão. Depois da zona da mata, nós vamos ter uma área, uma região que a gente vai chamar de agreste. Depois do agreste, nós temos o sertão, aquela região onde a gente encontra uma maior escassez de água, né? Uma menor ocorrência de chuvas. E, por fim, ali já numa área de transição para a região norte, eu vou encontrar o meio norte, tá? Por conta dessa diversidade toda que a gente encontra no Nordeste, nós podemos então subdividi-los nessas regiões: a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. E aí nós vamos ver algumas características dessas regiões, dessas sub-regiões nordestinas, né? A zona da mata é uma região do litoral do Nordeste, aonde acontece o clima tropical úmido, tá? Onde eu vou ter temperaturas elevadas, ou seja, temperaturas altas, né? Mas eu também vou ter uma grande pluviosidade, ou seja, o meu regime de chuvas, a frequência de chuvas vai ser muito mais constante, distribuída ao longo do ano, né? E a vegetação que eu vou encontrar na zona da mata é a floresta tropical, que a gente vai chamar aqui no Brasil de Mata Atlântica. Por isso, zona da mata, né? É a região de presença da Mata Atlântica. E aí eu coloquei algumas imagens a seguir para a gente entender essas características, né? Quando eu falo do tropical úmido, de uma elevada temperatura, de uma elevada pluviosidade, eu estou falando, né, das características que esse climograma mostra pra gente. Vocês viram lá no 6º ano como que funciona, como que a gente interpreta um climograma. Mas só pra gente relembrar aqui, né? As barrinhas representam a quantidade de chuva, né, naquele mês. Vocês podem ver que embaixo são os meses do ano. Ao lado, né, nas laterais, nós vamos ter a quantidade de chuva por milímetro ali e do outro lado a temperatura. A linha representa a questão da temperatura. Vocês podem perceber que quando a gente fala do clima tropical úmido, nós estamos falando de chuva, né, de uma pluviosidade elevada, mas essa pluviosidade ela é distribuída ao longo dos anos. Vocês podem perceber que em todos os meses do ano acontece chuva. Em alguns, um pouco mais, né? Você tem uma quantidade maior de chuvas ali no final do ano, novembro, dezembro, quando já está entrando o verão. No meio do ano você também tem uma quantidade um pouquinho maior de chuva. Mas essa chuva, ela está presente o ano todo. E a temperatura, vocês podem observar que também é uma temperatura elevada durante todo o ano. Nos meses do inverno, ali no meio do ano, a temperatura cai um pouco. Mas percebam, se vocês seguirem a linha verde, que essa temperatura está ali na casa dos 20 graus. Então, a gente sempre vai encontrar nessa área, dessa sub-região, na zona da mata, temperaturas ali, né, entre os 20 e 30 graus. Na época do inverno, a temperatura vai ter uma queda maior, né? Vai se aproximar ali desses 20 graus, em média, claro. E no verão vai sempre ser aquelas temperaturas elevadas, né? Tanto que o Nordeste atrai turistas o ano inteiro, né? Porque você tem sol, calor o ano inteiro. Mesmo no período de inverno, essa região do litoral, da zona da mata, atrai muitos turistas, porque mesmo no inverno as temperaturas continuam bastante elevadas, né? Você não tem um inverno no Nordeste, ele não é um inverno rigoroso. Então, mesmo no inverno, você pode aproveitar o calor, as praias, né? Por conta da presença desse clima chamado clima tropical úmido ou tropical litorâneo, né? Também pode ser chamado assim. Aqui é uma imagem para representar a vegetação, que é a vegetação tropical, né? A Mata Atlântica que acontece no Nordeste. A gente vai falar
não só no Nordeste, perdão, que ocorre no litoral brasileiro, né? Mas no caso do Nordeste, ela acontece na zona da mata, no litoral nordestino. A gente vai falar mais da Mata Atlântica na próxima aula e a gente vai ver o quanto ela foi devastada ao longo dos anos, né? Dos séculos de ocupação aqui no território brasileiro. Mas na zona da mata nordestina, a gente encontra ainda resquícios, né, da Mata Atlântica. E também essa Mata Atlântica, ela acaba sendo destruída, né, devastada ao longo dos séculos por conta das atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas, né? Muitas partes de Mata Atlântica foram substituídas pelo cultivo da cana-de-açúcar, do cacau, que são atividades agrícolas que a gente vai encontrar aí na zona da mata nordestina. Tá certo? Então são atividades que a gente encontra também na zona da mata. A gente não vai falar tanto dessa parte das atividades, porque na próxima aula a gente vai focar de maneira mais específica nela. A gente está pensando aqui nos aspectos naturais, né? E aí eu trouxe essa questão da Mata Atlântica sendo substituída pelo cultivo de cana logo no início da colonização do nosso país e também por atividades como o cultivo do cacau, né? Ainda hoje, essas atividades são encontradas na região da Zona da Mata. E é uma região de bastante ocupação, né? A maior densidade demográfica do Nordeste vai se encontrar justamente na Zona da Mata. É uma área com bastante urbanização, né? E bastante quantidade de pessoas. Tem uma população absoluta bastante considerável, né? Uma das maiores densidades demográficas do Brasil e também do Nordeste de maneira geral, é onde a gente vai encontrar a maior concentração de pessoas na região da Zona da Mata. O Agreste, ele vai ser uma área de transição, né? Então a gente vai ter ali características misturadas, né? Como assim uma área de transição? A gente viu lá no mapa, no início, que ele fica entre a Zona da Mata e o sertão, né? Então, nessa área do Agreste, nós vamos encontrar características parecidas com as características da Zona da Mata, quando ele está mais próximo, ou seja, né, ao leste, né, na parte leste do Agreste, nós vamos encontrar características próximas à zona da mata. Então, características parecidas ali com a vegetação, com o clima que a gente encontra na Zona da Mata. Quando a gente se distancia, quando a gente vai em direção ao oeste, no Agreste, nós temos características já mais semelhantes às características do sertão. Eu coloquei essa primeira imagem aí para vocês terem uma ideia. Nessa imagem, a gente poderia pensar que as características estão mais próximas às da Zona da Mata, né? Tem uma vegetação, uma característica que lembra um pouco mais a presença das características que a gente encontra na Zona da Mata. Mas quando a gente vai se distanciando, olha como a gente já começa a ter uma outra característica que se assemelha mais à característica do sertão. Você pode ver a presença de cactos aí na imagem, que é algo que a gente vai encontrar bastante na região do sertão, na sub-região que a gente chama de sertão nordestino, né? Então, o Agreste é essa área de transição onde a gente vai encontrar características bem misturadas, né? Quanto mais próximo da Zona da Mata, mais parecido com elas. Quanto mais próximo do sertão, mais parecido com as características do sertão. Na próxima aula, a gente vai ver algumas atividades econômicas que acontecem nessa região, tá? Com maior destaque. E aqui nós temos, então, o sertão, que é a maior sub-região nordestina, né? Corresponde à maior área ali do Nordeste, tá? E aí, o clima que a gente encontra no sertão é o clima semiárido, com uma temperatura elevada o ano todo. Então, vocês podem perceber que mesmo nos meses de inverno, a linha tem uma leve queda, a temperatura está sempre ali, ó, acima dos 25 graus. Isso significa, professora, que nunca acontece uma temperatura menor do que essa? Não, é óbvio que pode acontecer uma temperatura menor, né? Assim como pode acontecer e acontece temperatura maior do que 30 graus.
O que acontece é que no climograma, nessa análise, a gente trabalha com a média de temperatura, né? Então, lógico que tem dias que acontecem temperaturas mais elevadas e tem dias que acontecem temperatura menos elevadas, até menos do que aparece no gráfico. Mas, no geral, a gente vai trabalhar com a média. Então, a gente pode perceber que a média de temperatura no sertão, né, no clima semiárido, é uma média de temperatura sempre elevada, né? Sempre ali acima dos 25 graus. E as chuvas? As chuvas são distribuídas, né, de forma irregular. Você não tem chuva o ano todo no sertão. Pelo contrário, elas se concentram ali, né, nos meses de maior temperatura, de temperatura mais elevada, nos meses do verão, por exemplo, né? Então, você tem ali de janeiro a março uma temperatura mais elevada e uma quantidade de chuvas maior, né? Uma presença de chuva maior nesse período. E isso mostra pra gente que as chuvas são distribuídas de forma irregular. Então, elas acontecem num determinado período ou não acontecem, né? A pluviosidade do sertão, ela é muito baixa, muito pouco elevada, né? Então, não temos presença de chuva ao longo de todo o ano. Ela se concentra numa determinada época e quando ela não acontece, você tem os longos períodos de seca, né? E por que isso acontece? Eu coloquei aqui para vocês essa imagem para vocês entenderem o seguinte. Olha ali, você tem a zona da mata, né, vindo do litoral do oceano pro interior do Nordeste. Você tem a zona da mata, aquela região do litoral. Logo depois dela você tem o agreste. E entre o agreste e o sertão, você tem o chamado Planalto da Borborema. Por que isso é importante para entender a seca, a escassez de chuva no sertão? Porque o Planalto da Borborema, esse relevo mais elevado, ele vai funcionar como uma barreira natural para a chuva que vem ali dos oceanos, para as massas de ar úmidas que vêm do oceano. Percebam que o Nordeste, que o sertão, perdão, é uma área de depressão, né? Vocês já estudaram isso lá no 6º ano. Ele está entre duas áreas mais elevadas. Uma delas, o Planalto da Borborema, ali na região do agreste. Então, olha o que acontece. Como ele é uma área de depressão, a depressão sertaneja, né? As chuvas, as massas de ar úmidas que vêm do oceano, passam pela zona da mata, passam pelo agreste, esbarram no Planalto da Borborema e precipitam apenas de um lado desse planalto. É o que a gente chama de chuva orográfica, né? Chuva de relevo. Você vai ter então ali o agreste e a zona da mata com uma regularidade de chuvas, porém no sertão essa chuva acaba não chegando, porque essas massas úmidas esbarram no Planalto da Borborema e não conseguem ultrapassá-lo. Quando ela passa pelo Planalto da Borborema, ela já perdeu umidade, porque ela precipitou apenas ali no leste desse planalto, né? Levando chuva para o agreste e para a zona da mata. Por isso a gente tem um regime de chuva muito escasso, né, nessa região do sertão. E a vegetação que a gente vai encontrar no sertão é a vegetação que a gente vai chamar de caatinga, né? A vegetação nordestina típica, né, da região do sertão é a vegetação da caatinga. É uma vegetação xerófila, ou seja, que é adaptada à escassez de água, né? Então a gente vai encontrar muitos cactos, por exemplo, né, que são plantas que resistem a longos períodos sem chuva, né? Porque acabam fazendo uma reserva de água, tá? Então é a vegetação típica do sertão, a vegetação chamada de caatinga, né? Além disso, a gente encontra no sertão a área que nós vamos chamar de polígono das secas, né? São as áreas do nosso país, essa área tracejada é a área que a gente vai chamar de polígono das secas, né? É a área onde a escassez de água, o regime de chuva, né, a pluviosidade é muito baixa
e aí você tem períodos longos de seca. Então, é uma região marcada ali pela presença do clima semiárido, com pouca pluviosidade, elevadas temperaturas, né? Gerando aí, então, vários problemas para a economia dessa região e para as pessoas que habitam essas áreas, né? Que tem que lidar com esses longos períodos de seca. Além disso, no Nordeste, nessa região que a gente chama de sertão, nós vamos encontrar acontecendo, né, o que vamos chamar de indústria da seca. Essa região do polígono das secas, do clima semiárido, aonde a escassez de água é mais intensa, vai viver, né, sofrendo com o que a gente chama de indústria da seca, né? O que seria essa indústria da seca? Vamos pensar, vocês podem pensar o seguinte: por que ninguém resolve a seca no Nordeste, né? Existem tantas alternativas que poderiam ser feitas para resolver esse problema da seca, enquanto você tem inúmeras pessoas que ocupam essa região do sertão passando necessidades, né, por conta dessa falta de água, que afeta a produção agrícola, que afeta a vida dessas pessoas de maneira geral. Mas por que isso não é solucionado? Por conta da ocorrência da indústria da seca. Eu trouxe uma charge para a gente tentar entender o que seria essa indústria da seca, né? Você tem pessoas aí em torno de um poço, né, tentando pegar água. E aí a criança fala o seguinte: por que a água e os investimentos nunca chegam aqui? Então ela está se perguntando: por que ninguém traz água para a nossa região? Por que não tem investimento aqui, né? E aí o pai, provavelmente o pai dessa criança, responde: olhando para dentro do poço onde deveria ter água, né? Tem uns dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a água não chega, que os investimentos não chegam. Por quê? Porque a corrupção, porque a indústria da seca desvia tudo. O que é essa indústria da seca? São as ações, né, dos governos, de grandes empresários para manter a seca no sertão. Por quê? Ela é lucrativa, né? Principalmente para os políticos em época de eleição. Você vai lá, leva um caminhão-pipa, você vai lá, distribui, né, para essa população algum tipo de ajuda, e aí em troca disso essa população vota e elege aquela pessoa. Mas ela não resolve o problema da seca. Não é levando um caminhão-pipa, né, um caminhão de água, que você vai resolver o problema da seca. Você precisa levar água constantemente para essa região. Mas se você leva a água para essa região, você acaba com o problema da seca. E você não ganha mais nada com isso, né? Nem os empresários que fornecem esses caminhões-pipas, que fornecem essa água, vão ganhar mais com isso. Então, qual é a solução? Manter essa seca para manter o lucro dessas pessoas, para manter, né, essa moeda de troca, por exemplo, para os políticos em época de eleição. Então, a indústria da seca são essas ações governamentais, né, políticas e econômicas que mantêm a seca, né, que evitam solucionar de forma definitiva a seca para manter lucro com essa questão. Então, eles exploram a pobreza e essa falta de água, essa escassez de água do sertão, para se beneficiar, para lucrarem com isso, né? E por fim, a região do meio norte, que também é uma região de transição ali. Então ela fica depois do sertão, já chegando na região norte, onde a gente tem a floresta amazônica, né, clima equatorial, ou seja, uma outra característica. Assim como o agreste, o meio norte, ele vai ter características semelhantes ao sertão próximo, né, à região do sertão, ou seja, no leste do meio norte nós vamos encontrar características mais parecidas com o sertão, e quanto mais eu me aproximo do oeste, mais eu vou tendo ali características parecidas, né, já com a região norte do país. Tanto que eu vou encontrar no meio norte uma vegetação que a gente vai chamar de mata dos cocais,
né? Ela não é reconhecida como um bioma, como a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, mas ela tem algumas características próprias, né? É uma mata ali formada por palmeiras, 2 palmeiras que se destacam no meio norte, né? Que é o babaçu e a carnaúba. Então, essa região, ela inclusive vai ser muito explorada na atividade extrativista vegetal, né? A gente vai falar disso melhor na próxima aula. Então, no meio norte nós encontramos aí a presença dessa vegetação que a gente vai chamar de Mata dos Cocais, mas é uma área ali, uma vegetação de transição entre o sertão e o norte do país. Por isso que é meio norte, né? Ela fica ali entre o sertão e a região norte do nosso país. Então, a gente vai falar dela com mais detalhes na próxima aula, quando a gente vai analisar as atividades econômicas, e aí a gente vai ver até algumas coisas interessantes dessa região, tá? Dessa sub-região nordestina. Eu agradeço aqui a todos que chegaram até o final dessa aula, tá? Anotem as dúvidas, levem para aula ao vivo, a gente vai estar lá, a gente tira as dúvidas de vocês, assistam a aula ao vivo também, para que vocês possam tirar mais uma vez as dúvidas de vocês, ouvir, né, a outra professora explicando e assim aprender sempre cada vez mais, ok? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço virtual para todos vocês.